Amém? Vamos orar pelo Gabriel? Pai, te damos graças, Senhor, pela vida do Gabriel. Nós estamos aqui, Pai, como Cornélio, prontos para ouvir a sua palavra, prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem comunicado ao teu filho nesses dias. Nós temos sede e fome pela sua presença e também pela sua palavra, Senhor. Estamos sedentos porque a sua palavra ela é viva, ela é eficaz. A sua palavra nos exorta, nos corrige e nos edifica. Eu te peço, Senhor, glorifica o seu nome nessa manhã, por meio da pregação, e edifica a sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Pegou a mão. Bom dia, meus irmãos. Vocês estão bem? Sim. Já é a nossa última mensagem da série Ordo Salutis, em latim, mas em português, Ordem da Salvação, que é basicamente o termo na teologia usado para descrever o processo de como acontece a nossa salvação. Existe mais de uma linha de pensamento, mais de uma perspectiva sobre como acontece o processo de Deus nos salvando. Existe a perspectiva católica romana, existe a perspectiva arminiana também, mas a perspectiva que nós temos seguido desde a primeira mensagem é... Com gás e sem gás. Perfeito. Hoje, como eu estava dizendo, a perspectiva que nós temos seguido desde a primeira mensagem é a perspectiva reformada, calvinista, que está de acordo com o que nós cremos como comunidade a respeito de como acontece a nossa salvação. Então, antes de eu entrar propriamente no que eu quero falar hoje, como a gente está um tempo sem ter uma mensagem da série, eu vou fazer uma recapitulação rápida para a gente entrar naquilo que eu quero falar hoje. Então, até aqui nós já falamos sobre chamado, foi a primeira mensagem da série. Então, Deus elege pessoas para a salvação, e Deus elegeu pessoas para a salvação antes mesmo da criação de todas as coisas. Então, Deus elegeu pessoas para a salvação e atrai essas pessoas por meio da pregação do Evangelho. Então, a narrativa bíblica não é do homem indo até Deus, mas a narrativa bíblica é de Deus vindo até o homem. Então, a notícia do Evangelho não é que nós, por livre e espontânea vontade, escolhemos Deus, vamos até Deus, mas a notícia do Evangelho é que Deus vem até nós por meio da notícia do Evangelho chegando a nós. Então essa foi a primeira mensagem. E Charles Spurgeon tem uma frase muito boa, que ele diz o seguinte: eu creio na doutrina da eleição, porque estou bem certo que, se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca teria o escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou caso contrário, nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me escolhido por razões desconhecidas por mim, porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim mesmo pelo qual Ele devesse me olhar com especial amor. Então Deus nos elegeu independente de mérito. Não havia nada em nós que nos fizesse merecedores ou dignos de sermos escolhidos por Deus, mas Ele nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo e nos chamou para si e para participar do seu plano por meio da pregação do Evangelho. Essa foi a primeira mensagem. A segunda mensagem nós falamos sobre a regeneração ou o novo nascimento. Então nós falamos que Deus elege pessoas para a salvação, Deus chama para si as pessoas por meio do Evangelho, mas Deus opera em nós o novo nascimento. Deus nos dá vida espiritual, ou seja, Deus nos dá as condições necessárias para que nós possamos responder à notícia do Evangelho quando essa notícia chega a nós. Então nós falamos sobre regeneração, nós falamos também sobre conversão, falamos sobre arrependimento e fé, que são as duas respostas que precisam ser dadas à notícia do Evangelho quando ela chega para nós. Só que tanto o arrependimento quanto a fé é Deus quem dá. Porque como Paulo fala em Filipenses 2, Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar. Então, ok, chamado, falamos sobre regeneração, falamos sobre conversão, falamos sobre justificação, que por meio da obra do Filho, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, Deus nos declarou justos diante do seu trono.
Então, embora você não sinta no seu coração que você é justo, se você colocou a sua fé e a sua confiança na obra de Jesus, a justiça daquele que é justo, que teve uma vida perfeita, sem pecado, que não transgrediu a lei de Deus, e que na sua morte levou sobre si a culpa do nosso pecado, os nossos pecados e a condenação do nosso pecado, a justiça dele é imputada a nós. Então, mesmo que não nos sintamos justos no nosso coração, diante do trono de Deus, nós somos vistos e declarados justos, por meio da obra do justo, que é o próprio Jesus. Então, nós também falamos sobre adoção. Então, Deus nos adotou por meio da obra do seu Filho. Jesus era o unigênito, mas se tornou o primogênito dentre muitos irmãos. Então, ele é o primeiro dentre muitos. Então, na adoção, nós temos uma certeza. Nós temos um Pai nos céus, mas nós também temos uma família na terra. E essa é a boa notícia da adoção. Nós falamos sobre santificação. Santificação, como nós aprendemos, não tem a ver só com obras exteriores, mas santificação tem a ver com a natureza de Jesus gradualmente crescendo em nós, até o dia do retorno de Jesus. Isso tem a ver com santificação. Então, na justificação, nós fomos livres da culpa do pecado, da condenação do pecado. Na santificação, nós estamos sendo livres do domínio do pecado, do poder do pecado. E hoje, nós vamos falar sobre o aspecto futuro da nossa salvação, que é a glorificação. E nós vamos ver que a glorificação, embora seja algo futuro, ela tem muitas implicações para o nosso aqui e agora. Então, dito isso, pega a sua Bíblia e abra comigo, Carta de Paulo de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Deu para relembrar? Deu? Então, ok. Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos ler do 18 ao 25. Diz assim, todos acharam? Sim. Diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Até aqui. Então, volta aí comigo, versículo 18, que é daqui que eu quero começar. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então aqui Paulo está falando sobre os sofrimentos do tempo presente. E quando nós pensamos no que Paulo está falando aqui em Romanos 8,18, sobre os sofrimentos do tempo presente, nós precisamos nos lembrar do que Paulo vinha falando desde Romanos capítulo 1. Nós precisamos nos lembrar do contexto, do que Paulo já vinha falando até chegar aqui, para que a gente consiga identificar o que seriam esses sofrimentos do tempo presente, o que ocasionou esses sofrimentos do tempo presente. E será que nós, discípulos de Jesus, será que nós, igreja, nós estamos isentos dos sofrimentos do tempo presente? Então, nos capítulos anteriores, desde Romanos capítulo 1, Paulo ele vai falar sobre a queda. Paulo vai falar sobre o pecado original de Adão e Eva, de Gênesis capítulo 3. Então, Adão e Eva no Éden, eles eram os representantes legais de toda a humanidade. Então,
Não era que tinha que começar por alguém, e aí porque tinha que começar por alguém, começou por Adão e Eva, mas não importaria muito o que Adão e Eva iria fazer no final das contas, porque eles estavam ali mais para procriar, para gerar descendência. Não, na verdade, tudo aquilo que Adão e Eva fariam teria um peso significativo para nós e para a criação, porque eles eram os representantes legais da humanidade no Éden. Tudo aquilo que eles fariam afetaria a nós e afetaria a criação. E foi isso que de fato aconteceu. Todos nós, e é isso que Paulo vai falar, tanto gentios quanto judeus, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. O pecado afetou toda a humanidade. O pecado afetou toda a criação. Meu irmão e minha irmã, o pecado afetou a nossa relação com Deus. O pecado afetou o nosso intelecto, o pecado afetou as nossas emoções, afetou as nossas afeições, o pecado afetou o nosso corpo físico, o pecado afetou a criação, o pecado afetou tudo. O pecado trouxe efeitos devastadores para nós e para a criação. Tanto é que quando nós chegamos no versículo 22 de Romanos 8, Paulo vai falar que a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Paulo aqui, ele personifica a criação. É como se a criação fosse uma pessoa. E ele diz o seguinte, olha, a criação, como uma pessoa, está gemendo. O que é gemido no grego? Gemido no grego é uma expressão de dor, de lamento. Então, por causa do pecado, a criação ela foi colocada em lamento, em dor, por causa dos efeitos do pecado, porque é isso que o pecado faz. O pecado, ele destrói, o pecado mata, o pecado deforma. Meus irmãos, Deus odeia o pecado pelo pecado em si, mas também pelos efeitos que o pecado causou em nós e na criação, e porque Ele é um Deus zeloso, por isso Deus odeia o pecado. A criação é descrita aqui no versículo 21 também. Paulo vai retratar a criação como se estivesse num cativeiro chamado corrupção. Então, se a criação fosse uma pessoa, ela estaria numa prisão. E essa prisão se chama corrupção. O que é corrupção? Corrupção é declínio no original. Então, a criação ela não é descrita em evolução, em ascensão, que está melhorando, não. Paulo descreve a criação como se a criação estivesse se degradando, por assim dizer, ou estivesse caindo, decaindo. Paulo no versículo 20 também vai descrever a criação como sujeita à vaidade. O que é vaidade? É inutilidade, futilidade. Lembra do livro de Eclesiastes? Vaidade, tudo é vaidade. Então, quando Eclesiastes fala isso, é como se fosse uma expressão, um suspiro de parece que é tudo sem sentido, tudo sem significado, parece que está tudo indo de mal a pior. Essa é a condição que Paulo vai retratar sobre a criação e sobre nós. Meus irmãos, por causa do pecado, há enfermidades físicas no mundo. Por causa do pecado, há enfermidades emocionais no mundo. Por causa do pecado, nós envelhecemos. Por causa do pecado, a criação se desgasta. Por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Você quer ver algo? Nós sempre nos escandalizamos com a morte de alguém. A morte para a gente nunca vai ser algo normal, porque a morte não é normal. A morte é uma anomalia que o pecado causou. Nós sempre ficamos escandalizados com a morte, seja de um ente querido, alguém que nós amamos, ou alguém que talvez a gente nem tenha intimidade, mas ainda assim a gente fica muito escandalizado, porque a morte não é normal. Quando uma pessoa morre, ninguém fala assim, morreu porque tinha que morrer, que é o ciclo natural da vida. Não, nós lamentamos, nós choramos, nós pranteamos. Por quê? Porque a morte não é normal, a morte é uma anomalia que o pecado causou na criação. Quando nós chegamos em Romanos 7, Paulo ele vai falar agora sobre o pecado, a maldade que é em nós. Alguns vão falar que Romanos 7 é Paulo antes da conversão,
Mas independente da interpretação que você assuma, Paulo ele fala algo que retrata muito quem de fato nós somos, a nossa natureza má. Ele fala que o bem que nós queremos fazer, não fazemos. Mas o mal que não queremos fazer, esse sim nós fazemos. E ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E muitas vezes, esse é o nosso suspiro na jornada cristã. Muitas vezes nós temos tentações que todos os dias batem à porta do nosso coração. Muitas vezes nós caímos em pecados específicos que nós temos dificuldade de abandonar. Quantas vezes você caiu no pecado, você ficou triste, confessou para Deus, confessou para o seu líder, depois você voltou a praticar aquele pecado. E parece que aquele pecado te aflige, continua te afligindo. Então aí você experimenta um pouco do que Paulo falou aqui: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Hoje nós estamos num contexto de batalha. Todos os dias nós temos que lutar contra a nossa carne, nós temos que lutar contra o mundo e nós temos que lutar contra Satanás. Então esse é o contexto do que Paulo está falando aqui sobre os sofrimentos do tempo presente. Todas as tentações que nós passamos nessa era, todas as provações que nós passamos nessa era, tudo aquilo que o pecado causou em nós e na criação, faz parte dos sofrimentos do tempo presente. Entenda, esse sofrimento não está restrito somente aos que não são salvos, aos ímpios. Por muito tempo, a teologia da prosperidade, ela distorceu um correto entendimento do sofrimento bíblico. Por muito tempo, a proposta foi: venha para Jesus e pare de sofrer. Mas a proposta de Jesus nunca foi: venha a mim e pare de sofrer. Mas a proposta de Jesus para os seus discípulos foi: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, a gente só toma a cruz para uma coisa: para morrer nela. Cruz é instrumento de tortura e morte. A proposta de Jesus nunca foi: vem e pare de sofrer, mas vem e tome a sua cruz. A Bíblia, Jesus nunca garantiu ausência de sofrimentos nessa era, no aqui e agora. Pelo contrário, Jesus disse que nessa era, por causa do nome dele, nós seríamos odiados, blasfemados, perseguidos, rejeitados. Tudo isso faz parte do pacote de seguir a Jesus. Jesus nunca prometeu isenção de sofrimentos. Nós precisamos de uma correta teologia do sofrimento. Para um ímpio, se ele não for salvo por Jesus, os sofrimentos dessa era só são um adiantamento do que vai ser por toda a eternidade depois da morte dele no inferno. Agora, para o salvo, o sofrimento ele ganha um novo significado, porque na soberania de Deus, Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer, para nos santificar. Então até mesmo os sofrimentos que nós passamos está sob a soberania de Deus, e Deus faz com que até mesmo as situações mais adversas das nossas vidas cooperem para o nosso bem, ainda que a gente não entenda com clareza, porque a soberania de Deus transcende a nossa mente limitada humana. Por meio do sofrimento, Deus produz em nós mais do seu Filho, porque Jesus, por meio da sua vida e por meio das suas palavras, deixou claro que quem fosse um discípulo dele nessa era iria sofrer. Nós precisamos abraçar uma correta teologia do sofrimento. Então, para nós que somos discípulos de Jesus, os sofrimentos são um lembrete de que as coisas como estão agora, elas não estão bem. Mas nós estamos prosseguindo na jornada, aguardando a nossa pátria celestial, a nova Jerusalém que vai descer dos céus. Nós temos a esperança de novos céus e nova terra. Todo o nosso sofrimento por causa do Evangelho, nessa era, não é em vão. No retorno de Jesus, Jesus vai julgar os ímpios, mas Jesus também vai recompensar os seus santos.
Nenhum sofrimento nessa era, por causa de Jesus, do nome de Jesus e do Evangelho, será em vão. E talvez você esteja me ouvindo e você esteja pensando, mas eu pensei que era ordem da salvação, você ia falar sobre coisas boas do Evangelho. Mas a notícia do Evangelho inclui a queda do homem, inclui o pecado. Porque quanto maior for a clareza da má notícia do Evangelho, quanto mais nós compreendermos a profundidade do nosso pecado contra Deus, mais gloriosa será a boa notícia do Evangelho diante dos nossos olhos. Por isso nós precisamos falar sobre a queda. Se eu parasse a pregação por aqui, talvez você iria para casa desesperançoso ou desesperançosa, desanimado ou desanimada. Mas eu tenho uma notícia que vai alegrar o seu coração. Paulo não termina nos sofrimentos do tempo presente. Ele continua falando. Então olha no versículo 18 de Romanos 8. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então Paulo fala aqui e também fala em 2 Coríntios 4,17, que todos os sofrimentos dessa era, e se tinha alguém que podia falar de sofrimento era Paulo. Se tinha alguém que sofreu pelo nome de Jesus foi Paulo. E esse Paulo está falando para nós, todo sofrimento no presente é leve e momentâneo. Você pode achar que Paulo está doido, mas se você vê a vida de Paulo nas cartas, você vai ver que ele podia falar sobre sofrimento. E ele disse o seguinte: todos os sofrimentos nessa era são leves e momentâneos se comparados com a glória que será revelada em nós. Porque a glória que será revelada em nós é superior em intensidade a qualquer sofrimento, por pior que pareça nessa era. A glória que será revelada em nós é superior em duração a qualquer sofrimento, por pior que pareça nessa era, por mais longo que pareça nessa era. Quando Jesus retornar, nós veremos um retorno glorioso, um retorno em glória. Jesus vai voltar em glória. Só que quando nós olharmos para Jesus retornando em glória, visível diante de todo o olho humano, a mesma glória que há em Jesus vai revestir os nossos corpos. Paulo fala em 2 Tessalonicenses 1,10, abrem comigo, 2 Tessalonicenses 1,10. Quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Paulo está falando que um dos objetivos do retorno de Jesus é ele vindo para ser glorificado em nós, para ser admirado em nós. Então, quando nós vermos Jesus retornando nos ares, a mesma glória que há em Jesus vai revestir os nossos corpos. E nós devemos ansiar por esse dia, porque quando nós vermos Jesus retornando, e a glória que há em Jesus revestindo os nossos corpos, nós vamos ser a imagem e semelhança de Deus de novo, como era no Éden. Lembra de Moisés? Moisés, diante da glória de Deus, ele contemplava a glória de Deus. E quando ele contemplava, o que acontecia com o seu rosto? Brilhava. Meu irmão e minha irmã, aquilo que aconteceu com Moisés é um protótipo do que vai acontecer com a igreja no tempo do fim. Nós vamos ver Jesus retornando e a mesma glória que há em Jesus vai tomar o nosso corpo. E nós vamos brilhar, como Daniel fala, nós vamos brilhar como as estrelas do céu, nós vamos brilhar como a luz do firmamento, a luz do céu. Nós vamos brilhar, como Jesus fala, como o sol no reino do nosso Pai, e eternamente. Então, por pior que sejam as pressões que você está passando nesse momento, as piores tentações, as piores provações, meu irmão e minha irmã, eu quero te encorajar nessa manhã. Persevere um pouco mais. Continue, porque esse sofrimento, essa angústia, por pior que pareça, não se compara com a glória que vai ser revelada no retorno de Jesus nos nossos corpos físicos.
A glorificação é a certeza da nossa salvação integral. Deus deseja não somente salvar a nossa alma, salvar o nosso espírito, mas Deus também deseja salvar o nosso corpo físico. Até o nosso corpo físico está no plano de Deus. A criação afetada pelo pecado está no plano de Deus. Deus não vai simplesmente descartar o nosso corpo físico e nem a criação, mas Deus vai restaurar o nosso corpo físico e a criação dos efeitos do pecado. Essa ideia dualista de que a matéria é má e que o corpo é o túmulo da alma, isso não é bíblico. Porque a grande questão é nos mantermos, como Paulo fala aos Tessalonicenses, irrepreensíveis na alma, no espírito e também no corpo, diante dele na sua vinda. Então, por pior que pareçam os sofrimentos do aqui e agora, nós precisamos nutrir no nosso coração a esperança do que vai acontecer conosco quando Jesus retornar. Meus irmãos, quando a glória de Jesus revestir os nossos corpos, nós não vamos mais precisar lutar contra o pecado. Sabe a tentação que todos os dias bate a porta do teu coração? Você não vai mais precisar lutar contra o pecado. Sabe os sofrimentos que nós passamos no aqui e agora, então, quando Jesus retornar, não haverá mais choro nem luto, porque Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Isso deve ser motivo de consolo no nosso coração. Jesus triunfou sobre a morte, ressuscitando, mas Ele vai triunfar uma vez mais e de maneira plena no seu retorno. Então, enquanto na justificação nós fomos livres da condenação e da culpa do pecado, na santificação estamos sendo livres do domínio do pecado, do poder do pecado. No futuro, nós seremos livres da presença do pecado. O pecado não vai estar mais presente nos nossos corpos e não vai estar mais presente na criação. Eu não sei o quanto você anseia por esse dia, mas você tem que ansiar por esse dia. Paulo ele fala que há uma coroa de justiça, Paulo fala isso a Timóteo, há uma coroa de justiça reservada para aqueles que amam a vinda. Nós precisamos amar a vinda, não só saber que Jesus vai retornar, mas nós devemos amar e ansiar por esse dia. O nosso corpo, depois que nós formos glorificados, não vai mais envelhecer. O nosso corpo não vai mais ter enfermidades físicas, enfermidades emocionais, sabe? Depressão, não vai ter mais, sabe? Crise de ansiedade, não vai ter mais, porque Jesus vai pisar sobre a morte, porque o último inimigo a ser vencido, como Paulo fala aos Coríntios, é a morte, e quando Jesus retornar, Jesus vai pisar sobre a morte. Não vai ter mais câncer na terra, não vai ter mais Alzheimer na terra. Todas essas doenças que hoje humanamente não tem cura, Jesus vai pisar sobre cada uma das doenças e vai remover os efeitos da queda da criação, para que retornemos ao padrão do Éden de novo. Deus vai fazer tudo novo de novo. Essa é a boa notícia de Apocalipse 21 e 22. Deus vai fazer tudo novo de novo. E o nosso coração precisa ansiar por isso. Abra sua Bíblia agora comigo, por favor. 1 Coríntios 15, 19. Vocês ainda estão comigo? Sim. Sim. 1 Coríntios 15, 19. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo.
Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, o que Paulo está falando? Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida em Cristo, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Porque para pensar, por causa de Jesus, nessa era, nós passamos por sofrimentos. Tá muito barulho lá atrás, se alguém puder me ajudar. Deixa eu tentar recuperar aqui. Então, lembrei. Se a nossa esperança se limita a essa era, ao aqui e agora, para pensar em tudo aquilo que a gente vai precisar abrir mão para seguir Jesus. Nós passamos por sofrimentos, privações, tribulações, mas se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. A gente está abrindo mão da nossa vida para servir a Deus e a missão de Deus à toa. E os que morreram em Cristo, que em tese nós pensamos que eram em Cristo, eles já estão perdidos. Então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Agora, se Jesus ressuscitou, tudo muda. Tudo muda. Nos tempos de Jesus, havia a crença de que haveria a ressurreição dos mortos. Porque no Antigo Testamento já falava sobre ressurreição. Ressurreição não é algo que aparece só no Novo Testamento. Ressurreição é profetizado desde o Antigo. Então, nos dias de Jesus, havia a expectativa da ressurreição dos mortos. Não talvez unanimemente, de todos os grupos, mas uma parte acreditava. Então, uma parte do povo nos dias de Jesus acreditava que no último dia, no dia do Senhor, que os profetas profetizavam, haveria a ressurreição dos mortos. Tanto é, vou dar um exemplo. Quando Jesus chega para Marta e fala para Marta que ele iria ressuscitar Lázaro, o que Marta responde? Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar, mas quando? No último dia. Então havia a crença de que no último dia os mortos seriam ressuscitados. Só que o que ninguém esperava era que no meio da história, Jesus, o descendente de Davi, iria morrer e iria ressuscitar, antecipando a ressurreição que a gente ainda espera lá na frente, só que no meio da história. Ninguém esperava que isso ia acontecer. Então, quando Paulo fala que Jesus é a primícia dos que dormem, é no sentido de garantia e representatividade. Porque as primícias na Torá, no livro de Levítico especificamente, fala que no tempo da colheita, o que os judeus faziam? Eles pegavam a primeira parte da colheita e eles ofereciam ao Senhor em ações de graças e louvores, dizendo, o Senhor nos deu condições de plantar, e o Senhor fez com que as plantas frutificassem. Então, por isso, eu estou trazendo essa primeira parte, que representa todo o restante, para te agradecer pelo que o Senhor tem feito. Isso eram as primícias no Antigo Testamento. Então, quando Paulo ele fala sobre Jesus ser a primícia dos que dormem, Paulo está falando que, assim como Jesus ressuscitou, nós podemos ter uma garantia, nós vamos ressuscitar também. Só que não é só uma garantia, é uma representatividade, porque assim como Jesus ressuscitou em glória, nós também vamos ressuscitar em glória com Ele quando Ele retornar. Então por isso Paulo descreve a ressurreição de Jesus como a primícia dos que dormem. Agora, volta para Romanos 8 aí comigo. Romanos 8, 19. Vai falar assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, a criação, como eu disse para vocês, Paulo retrata a criação personificando a criação, como se a criação fosse uma pessoa. E ele diz, a criação como uma pessoa está gemendo em dores, mas essas dores não são finais em si mesmas, porque essas dores são como as dores de parto. São as dores de parto que são necessárias, é necessário que haja essa dor, mas no final o parto vai ressignificar toda a dor. Porque quando uma mulher está grávida e ela passa por um momento difícil da gravidez, chega no final ela tem um filho sobre muitas dores de parto. Quando o bebê chega, toda a dor, ela ganha um novo significado, à luz do nascimento do bebê. Então essas dores que nós estamos passando no presente,
nessa era são necessárias que aconteça, como Jesus fala em Mateus 24, mas nós estamos esperando pelo parto dessas dores, que é o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus. Quando Paulo fala aqui sobre a ardente expectativa, no original no grego, a palavra é apakaradokia, que significa esperar de cabeça erguida, com os olhos fixos no horizonte, de onde virá o objeto esperado. Então, Paulo retrata a ardente expectativa da criação, como se a criação estivesse na ponta dos pés, com a cabeça erguida, olhando para frente e esperando o dia da sua redenção. É assim que Paulo retrata a criação. Então, a criação, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. E quando acontece a revelação dos filhos de Deus? No retorno de Jesus. Porque quando Jesus retornar, nós teremos corpos glorificados. E vai ficar muito nítido quem de fato era cristão e quem era um cristão nominal. Porque no retorno de Jesus, aqueles que são verdadeiros discípulos e aqueles que são falsos discípulos serão revelados. A criação aguarda pela revelação dos filhos de Deus, porque o mesmo evento que vai glorificar os nossos corpos é o mesmo evento que vai trazer redenção à criação, que é o retorno de Jesus. Então, a manifestação dos filhos de Deus, eu entendo a boa intenção dos meus irmãos, mas não é sobre um testemunho evangelístico no aqui e agora. Amém? Essa coisa de que os filhos de Deus precisam se manifestar. Então, é legal, é bom isso, no sentido evangelístico, a gente tem que pregar o evangelho mesmo, eu entendo isso. Nós precisamos agir como cristãos para a sociedade, para o mundo, e isso é bom. Mas a gente não pode usar essa passagem para isso, porque essa passagem não fala sobre isso. Essa passagem fala sobre um evento escatológico. Tudo bem? Vamos prosseguir. Então, nós devemos ansiar pelo dia em que a criação vai ser restaurada e pelo dia da redenção dos nossos corpos. A nossa esperança não é simplesmente nós fugirmos daqui para irmos para um lugar melhor. A nossa esperança é por o início de um novo tempo no lugar em que nós já estamos. A nossa esperança não é simplesmente irmos para a glória, mas a glória vir até nós e revestir os nossos corpos físicos. A nossa esperança não é que nós vamos ser almas penadas no céu para sempre, mas a nossa esperança é que Jesus vai ressuscitar, vai glorificar os nossos corpos, para nós no futuro, no milênio, participarmos com Jesus do seu reinado, e nós vamos cooperar com Ele na restauração de todas as coisas, porque se sofremos com Ele reinaremos. É isso que Paulo fala. A vida cristã, escuta isso, guarda isso na sua mente e no seu coração. A vida cristã, a peregrinação cristã, é uma peregrinação de espera. Se eu pudesse resumir a vida cristã em uma palavra, eu resumiria: espera. Todos nós prosseguimos na jornada esperando algo, ou melhor, alguém. Nós fomos salvos na esperança, como Paulo fala. Então nós já fomos salvos, mas nós ainda seremos salvos. Nós estamos vivendo entre o já e ainda não. O já fomos, mas ainda seremos. E enquanto isso, nós estamos esperando. Agora olha aí para o versículo 23 comigo. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós recebemos o Espírito como primícias, como eu disse para vocês. As primícias, ou como Paulo fala em Efésios 1, penhor, é garantia, mas também representatividade. Eu vou dar um exemplo muito claro, para isso aqui ficar muito nítido assim na nossa mente. Quando a gente vai consertar o nosso computador, o que a gente faz? A gente leva para o técnico e a gente deixa o computador lá e ele vai falar assim, ó, quando for 3 horas da tarde, vamos supor que tu está deixando de manhã, ele vai falar, 3 horas da tarde você retorna aqui. Mas antes de você retornar e antes de você deixar o computador aqui, deixa um sinal. Porque o sinal vai garantir que você vai pagar o resto e vai garantir que você vai pegar o produto. Então, quando o Espírito ele é dado como uma primícia, um sinal, um penhor, é a garantia
de que, de fato, nós receberemos corpos glorificados, mas também um adiantamento. Por quê? Nós vamos experimentar de uma nova vida nos nossos corpos físicos, mas hoje, no presente, nós já podemos experimentar dessa vida no nosso interior. No futuro, nós vamos experimentar de uma paz que vai alcançar todas as nações, mas hoje nós podemos experimentar de paz no nosso interior. Abre aí comigo, 1 João 3. João 3:1. E aqui eu já quero caminhar para o final. Então, embora futuramente nós vamos experimentar de paz, de justiça e de alegria no reino de Jesus, nós podemos experimentar no hoje, por meio do Espírito Santo que nos foi dado, dessa justiça, dessa paz e dessa alegria no nosso interior, porque nós podemos experimentar, como o escritor de Hebreus fala, dos poderes do mundo vindouro. Os poderes do mundo vindouro, embora sejam futuros, nós podemos experimentar no agora. 1 João 3:1. Agora eu vou, para a gente fechar, falar sobre as implicações da glorificação. Amados, esta é agora a segunda carta que eu... Não, peraí. 1 João 3:1. Agora está certo. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Meus irmãos, se nós temos a certeza de que no futuro, nós seremos como o nosso Senhor Jesus é, hoje, nós já devemos perseguir a pureza e a santificação. É isso que João está falando. Nós devemos perseguir ser como Jesus no aqui e agora, ainda que no futuro vamos ser de maneira plena, totalmente semelhantes a Ele. Então, embora futuramente nós vamos ter corpos glorificados, no presente nós devemos andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida é andar como pessoas que já foram ressuscitadas, mas ainda vão ser ressuscitadas no futuro. Então, o tipo de vida que nós vivemos como igreja no presente deve apontar para o tipo de vida das pessoas que vão habitar nos novos céus e nova terra no futuro. E nós podemos experimentar disso como? Pela força do nosso braço? Não, somente por meio do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos capacitar a andarmos em novidade de vida e testemunhar ao mundo sobre o tipo de pessoa e o tipo de família que vai habitar os novos céus e na nova terra, quando o Senhor restaurar todas as coisas. Se coloque de pé comigo.